Atenção! As lendas urbanas são uma forma de folclore moderno que consiste em histórias de ficção, muitas delas relacionadas à cultura popular. Algumas dessas lendas são muito perturbadoras. Aqui vão as lendas urbanas mais bizarras. Número 10. Kuchisake Onna. Essa lenda urbana japonesa que se refere a uma mulher com a boca rasgada. Foi contada pela primeira vez em 1979 e se tornou uma das lendas urbanas mais conhecidas no Japão. A lenda gira em torno de uma mulher que foi mutilada pelo marido enquanto ele estava bêbado. Aparentemente, ela saiu do incidente com um enorme corte de orelha a orelha que deixou sua boca permanentemente aberta, o que levou ela a usar uma máscara vermelha para cobrir o rasgo. Dizem que se você encontrar Kuchisake Onna, ela vai perguntar se ela é ou não bonita. Independente de qual seja a sua resposta, ela vai te matar. Antes que eu me esqueça, se você é supersticioso, melhor pular o número 9. Número 9. Smile Dog. Essa lenda esquisita começou como uma história simples na internet sobre a foto de um cachorro que vai deixar você louco, caso olhe para ela. A foto foi compartilhada tantas vezes que a origem da foto original é desconhecida, mas a lenda diz que se você olhar para o smiledog.jpg original, vai começar a ter horríveis pesadelos e vai morrer, se não espalhar a palavra do cachorro sorridente. As pessoas ainda relatam que a imagem causa pesadelos e até que encarar a imagem por um segundo faz com que algumas pessoas experimentem uma sensação indescritível de pânico. Depois, não vem dizer que a gente não te avisou. Número 8. Roubos de rins. Você já deve ter ouvido falar disso antes, porém a lenda é a seguinte: existem pessoas no mundo que roubam os rins de turistas aleatórios. Aparentemente eles fazem isso oferecendo à pessoa uma bebida batizada e levando ela para um local isolado, depois que o alvo já esteja desacordado. Lá os rins da vítima são retirados e ela é colocada numa banheira cheia de gelo com um telefone próximo a ela e uma nota dizendo para ligar para a polícia. Por mais perturbador que possa parecer, roubos como esse realmente acontecem e há algum tempo as pessoas tinham medo de parar em bares mais afastados da cidade. Bastante cuidadoso da parte deles em deixar esse aviso para chamar a polícia. Você não acha? Número 7. Bloody Mary. Deve ser a lenda urbana mais famosa do mundo. Bloody Mary é uma criatura que, segundo o mito, vai te atacar caso você tente evocá-la. Dizem que para fazer isso você precisa desligar as luzes, acender 3 velas e colocá-las à sua frente. Depois, deve gritar o nome dela 3 vezes enquanto olha para o espelho. Dizem que Bloody Mary aparece na mesma hora, arranhando o seu rosto e olhos. Mas existem outras versões que dizem que você fica preso no espelho, com ela se apoderando do seu corpo. Para todos os valentões de plantão por aí que queiram tentar isso, desejamos uma boa sorte. Número 6. Crianças de olhos pretos. São criaturas que se parecem com crianças humanas, entre 6 e 16 anos, com pele pálida e olhos negros. Dizem que eles geralmente podem ser encontrados pedindo carona ou na porta de casa. A lenda diz que essas crianças são capazes de influenciar as decisões dos outros e geralmente aparecem para uma pessoa pedindo que elas sejam deixadas dentro de casa. A lenda não diz o que vai acontecer se uma pessoa deixar uma criança dessas entrar, mas como elas precisam de permissão, as pessoas especulam que essas criaturas sejam parecidas com vampiros que desejam beber o sangue dos vivos. A história termina sendo também uma boa desculpa para não ajudar crianças carentes, o que faz com que ela seja alvo de críticas. Número 5. Homem-Cabra. Esse monstro lendário se trata de uma criatura carregando um machado, metade cabra e metade humano, que percorre os bosques de Maryland. Dizem que ele era um cientista que estava realizando experimentos de manipulação de DNA em cabras, mas devido a um acidente, acabou se tornando um híbrido de cabra, enlouquecendo para sempre. As histórias sobre o Homem-Cabra geralmente contam que ele ataca os carros com um machado, ou que ataca as pessoas e depois arrasta elas para a floresta, desaparecendo para sempre com seus corpos. Também existem muitas criaturas lendárias que são semelhantes ao Homem-Cabra, mas residem em lugares diferentes, o que leva algumas pessoas a pensarem que isso pode ser uma raça de diferentes criaturas, e não simplesmente o resultado de um experimento que deu errado. Então, seja lá como for, melhor não ir para a floresta à noite. Número 4. Teki Teki. Essa outra lenda de origem japonesa fala sobre uma garota que caiu nos trilhos do trem e foi atropelada, cortando toda a parte de baixo de seu corpo. A lenda diz que a garota se tornou um espírito vingativo que se arrasta usando os cotovelos e percorre as estações de trem quando a noite está mais sombria. Dizem que se ela se aproximar de você enquanto você está sozinho em uma estação à noite,
Ela vai perguntar onde estão suas pernas. A resposta correta é Meishin Railway, mas se você adivinhar incorretamente, ela vai se vingar, cortando seu corpo pela metade. Essa lenda se tornou famosa entre outras lendas urbanas japonesas, e diversos filmes e livros fazem referência a ela. Você acha que consegue fugir dessa criatura? Número 3. Cabeças de Melon. A lenda diz que essas criaturas são crianças que foram mantidas em um manicômio depois de sofrer hidrocefalia, uma doença que faz com que a cabeça de uma pessoa aumente muito. Após anos de abuso físico e psicológico, as crianças acabaram se tornando selvagens e foram libertadas na floresta próxima, mas o local onde estavam localizadas nunca foi revelado, embora alguns digam que estavam em algum lugar da cidade de Ottawa. Devido às suas condições, elas tiveram que recorrer ao canibalismo e ficaram ainda mais loucas por causa disso. A lenda diz que as crianças percorrem as áreas em torno de Oregon, Michigan e Connecticut, com cada grupo de Melonheads tendo uma origem diferente, mas sempre acabando em criaturas canibais sedentas por sangue. Quando alguém entra no território de um Melonhead, vai saber disso pelos cadáveres de animais jogados sem terem sido totalmente comidos, e caso uma dessas criaturas virem você, apenas corra. Número 2. Pontianak, muitas vezes chamados de Matianak ou Kuntilanak. Se tratam de fantasmas de mulheres que morreram durante a gravidez. São geralmente retratados como mulheres de pele clara com longos cabelos negros, olhos vermelhos e usando vestidos brancos ensanguentados. O Pontianak geralmente ataca homens, e por esse motivo assumem a aparência de mulheres bonitas para seduzi-los. Eles matam suas vítimas cavando seus estômagos e arrancando seus órgãos, mas em alguns casos, os Pontianak tentam se vingar de um homem em particular, e portanto atacam arrancando os órgãos sexuais. A lenda diz que a presença de um Pontianak geralmente é detectada através de uma fragrância agradável, que é seguida por um cheiro horrível de carne podre. Eu nunca me imaginei dizendo isso, mas caso uma mulher bonita e cheirosa se aproxime de você, talvez seja melhor sair correndo. Número 1. Inferno de Tomino. A lenda do Inferno de Tomino fala sobre um poema que, segundo diz a lenda, amaldiçoa quem lê ele em voz alta. O poema está escrito num livro chamado O Coração é como uma Pedra Rolante e foi escrito por Yomota Inuhiko. Dizem que quem lê o poema vai sofrer o destino de Tomino, o que significa que a vítima vai sofrer horríveis acidentes e, em alguns casos, até morrer. O poema está disponível online e divide opiniões sobre seus efeitos. Alguns dizem que o poema não afetou em nada suas vidas, enquanto outros dizem que começaram a sofrer acidentes e tiveram muito azar desde que leram o poema. Se você for corajoso ou tolo o suficiente para ler o poema, te desejo boa sorte. Todas essas histórias são apenas lendas, mas e você? Acredita nelas? Obrigado por assistir e até a próxima.